A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa, amém? Glória a Deus. Você sabia que a forma como ouvimos a palavra de Deus faz grande diferença em nossas vidas? Então nós vamos ver agora como ouvir a palavra de Deus. E nós vemos isso quando o Senhor Jesus, ele conta a parábola do semeador, onde ele afirma que a semente é a palavra de Deus. E percebemos também que o problema não está na semente e nem no semeador, mas como essa semente é acolhida pelo solo, pela terra, que é o coração. Em Mateus 13, o versículo 15, fala sobre como alguns, naquela época, ouviam Jesus. Diz assim o versículo: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. Vamos ver então como a semente, que é a palavra de Deus, muitas vezes é acolhida por cada um de nós. Ou seja, como nós temos ouvido e compreendido a palavra de Deus, que é a semente. E para isso nós vamos ler o texto de Lucas 8, do versículo 4 ao versículo 15, que é a parábola do semeador. E diz assim: reunindo-se grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Seus discípulos então perguntaram o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. O Senhor Jesus então explica a parábola. E ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Glória a Deus! Nós temos aqui 4 formas diferentes de ouvir a palavra de Deus. A primeira semente, ela cai na beira do caminho. Ela é pisada, ela é machucada. Um coração ferido, ele não medita naquilo que está ouvindo, pois a sua concentração é na sua dor.
Então a semente não será acolhida por esse coração que está machucado, que está ferido. Essa semente não germinará, não compreende. Por isso, o maligno vem e arrebata a semente. Não permite que essa pessoa medite na palavra do Senhor. Para que essa pessoa ela não creia e para que essa pessoa também não dê a devida importância a essa semente. E então, essa pessoa não será salva e livre de tudo o que lhe faz mal, porque essa semente não germinou em seu coração. A segunda semente que caiu sobre pedregais, solos rochosos, essa germina, recebe a semente com muita alegria, com muita empolgação, achou interessante, mas ela não tem umidade. O Senhor Jesus diz que quem crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber aqueles que nele crescem. Está em João 7, versículo 38 e 39. É preciso que a semente seja regada e com a presença do doce Espírito Santo. Então é necessário nós buscarmos conhecê-lo, pois ele é quem dará o crescimento correto a essa planta. Observe que essa semente ela cresce logo, muito rápido ela aparece. Aparece com muita rapidez, porém ela não tem raiz, ela não tem profundidade, por ser um coração endurecido. Crê por pouco tempo naquilo que lhe é conveniente. Então, quando vêm as angústias, as preocupações, as perseguições, as provações, elas secam, morrem, pois não foram regadas com a presença do Espírito Santo. Não se aprofundaram em conhecer o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Elas não tinham raiz. A terceira semente, ela caiu entre os espinhos. Ela germina, ela cresce, mas os espinhos também crescem. E para nossa surpresa, os espinhos são preocupações comuns do nosso dia a dia, como o trabalho, os estudos, os cuidados deste mundo, a fascinação pelas riquezas, os prazeres desta vida. A semente e os espinhos, eles crescem juntos, lado a lado. Porém, os espinhos sufocam a semente, sufocam essa planta. E o que acontece? Cresce, essa semente ela germina, ela cresce e ela até dá frutos, mas os seus frutos não amadurecem. Então não dará novas sementes. Não é um bom fruto. E isso está escrito lá em Mateus 7, versículo 19, que diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Até fazem coisas em nome de Jesus, mas não com um coração bom, reto e generoso diante de Deus. A quarta semente e a última é a que cai em uma terra boa, um coração bom, um coração generoso, retém a palavra, compreende e persevera no caminho do Senhor Jesus, produzindo frutos bons, que geram novas sementes. Glória a Deus! A semente é a mesma para todos, mas como essa semente é acolhida pelo coração e como está também o coração, fará grande diferença de como essa semente irá germinar, como ela crescerá, qual tipo de fruto que ela vai produzir. Isso dependerá do coração. Olha só o que diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O teu coração ele precisa ser protegido para que ele seja uma boa terra, onde a semente, que é a palavra de Deus,
seja acolhida. Não permita que as dores, angústias, sofrimentos, perseguições, provações, preocupações diárias, fascinação por riquezas, prazeres desta vida, ambições, ocupem o teu coração, não deixando espaço para essa semente, tornando o teu coração endurecido, superficial, contaminado, distraído. Permita que a semente ela seja acolhida pelo teu coração. Germine, crie raiz, cresça e produza frutos bons em teu coração. E não dê mais espaço para essas outras coisas roubarem o que você pode ter de mais precioso na tua vida, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Procure conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Passe tempo com Ele em oração, em leitura da Bíblia. Deixe o Espírito Santo conduzir os teus passos, te ensinar todas as coisas. Orar por você será a água que irá umedecer a semente que Ele plantou em teu coração, trazendo clareza, fazendo com que ela germine, com que ela cresça, com que ela tenha raiz profunda e produza bons frutos. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.